programa Consciência Inclusiva está voltando aos poucos. Meu nome é Bruno Oliveira de Carvalho, criador e apresentador deste programinha, que na sua origem traz a vida da pessoa com deficiência em pauta. Mas por algumas mudanças necessárias, eu resolvi trazer outros temas relevantes. Então, o meu corpo não me limita porque minha consciência é livre. Tchau. A voz da consciência quer falar com você. Ouça. Nós vamos mexer com a sua consciência, mudar o seu pensamento. Na próxima hora, vamos contar histórias de vida para mostrar para você que a diferença entre eu e você é só a forma de locomoção. Pois você anda e eu não. Nós não queremos tomar o seu espaço. Nós queremos conviver com você. Lógico que não é possível conviver com você de igual para igual. Não importa se eu sou cadeirante, se eu não enxergo, se eu não ouço direito, ou mesmo não falo. Não se aproxime de mim só para mostrar para os seus amigos como você é gente boa e tem um amigo com deficiência. Eu confesso que não entendo por que um simples passeio em turma envolvendo uma ou mais pessoas com deficiência vira um evento sobrenatural, como já aconteceu comigo. Eu só preciso de dignidade e respeito. O que eu não gosto é da hipocrisia do politicamente correto. Se aproxima de mim, sim, mas com a mente aberta para receber o que eu tenho para lhe dar. Um simples sorriso, uma palavra de carinho, ou até mesmo, por que não dizer, o meu amor. Se entrei na sua vida, deve ter algum motivo. Esse motivo eu sei qual é. Eu sou um soldado de Deus que me mandou lhe convidar para uma viagem. Vem comigo sonhar, vem comigo beber da água da vida. Só peço que você acredite em mim, porque eu acredito em você até quando Deus quiser. Muito boa noite, Denis Albert, cadeirante do Apocalipse, mais uma vez aqui com vocês, trazendo informações pertinentes à nossa causa, tentando fazer uma live de conteúdo para vocês. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está nos assistindo. Boa noite, Taubaté, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Estamos aqui hoje com a doutora Sheila Barbosa, né? Acupunturista, yoga, e vamos conversar um pouquinho com ela sobre a medicina integrativa e tudo que é pertinente à saúde do corpo e mente. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, Denis, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos começar, doutora. Por gentileza, você pode contar um pouquinho de você, quais são suas origens, onde você nasceu, onde você cresceu e onde você se reside hoje, por favor. Eu nasci em Tremembé, que é uma cidade vizinha de Taubaté. Voltei a residir atualmente em Tremembé. E sou formada em fisioterapia. E, a princípio, eu comecei a trabalhar um pouquinho na área de ortopedia, na área ortopédica.
Acho que a maioria das pessoas que se formam em fisioterapia acabam indo para a área ortopédica. E surgiu muito essa curiosidade, essa questão da dor. Então, assim, você vê muita dor e não sabe o motivo da dor na área ortopédica, né? E o tratamento da fisioterapia é tentar amenizar essa dor. Mas, assim, a princípio eu não concordava muito com o tratamento tradicional. E aí eu comecei a achar que aquilo não era para mim, porque eu queria ir muito além. Eu queria realmente trazer a cura como um todo para todo mundo. E aí, estudando bastante sobre a cultura, eu bastante sobre física quântica. Então, estudando sobre física quântica, eu fui percebendo que a cura estava muito além e que a cura ela podia ser abrangente, muito melhor do que a gente acreditava só no exercício tradicional. E aí eu fui procurar um pouquinho sobre a medicina tradicional chinesa, que é a minha atual paixão. Hoje em dia, até essa parte de práticas integrativas foi, como que fala? Foi aceita no SUS, né? A acupuntura foi aceita no SUS. Então, até essa parte da meditação, que tem a ver mesmo com a medicina integrativa, práticas integrativas, ela vai para a gente agora. E isso eu acho que é muito legal para a gente poder conseguir mostrar para as pessoas que é muito além do tradicional que a gente conhece, né? Da medicina tradicional, da medicina ocidental, aqui é muito diferente da oriental. Então, poder trazer um pouquinho dessa medicina oriental, poder trazer um pouquinho da física quântica. E não só isso, mas provar que através da ciência pode ter a cura das doenças, né? Para a medicina tradicional chinesa, o imperador amarelo, que é muito antigo, ele falava que não existe doença. Desequilíbrios energéticos, que é o que a acupuntura consegue trabalhar. Mas, dentre outras técnicas da medicina integrativa, a gente também consegue equilibrar essa energia e nada mais é que através do autoconhecimento, do conhecimento do seu próprio corpo, você consegue equilibrar essa energia e melhorar muito essa questão da doença, né? Ao menos prevenir a doença. Poxa, que legal, doutora. Doutora Sheila Barbosa está aqui essa noite com nós para trocar essa ideia. E eu não sabia que foi através da física quântica, né? Sim. Porque todos nós somos iguais, porém diferentes na nossa individualidade, né? A física quântica diz que nós co-criamos a nossa própria realidade, né? Aí entra mais uma parte da ciência, que é o efeito placebo, né? Quando você pensa e tem fé que alguma coisa vai funcionar na sua vida, ou você cocria algo que você deseja, né, através de oração, através da sua fé, você acaba realizando essas coisas. Inclusive, todos nós, né, todo esse universo é feito da mesma matéria, né, é feita da mesmo princípio, né, de átomos. Então, o que nos diferencia da mesa, da caneta, desse celular, da geladeira e de uma pedra é o olhar do observador, né? Haja vista aí a experiência da dupla fenda. Que interessante, doutora. Então, o que te levou a estudar tudo isso, doutora Sheila Barbosa? O que te fez interessar pela fisioterapia, pela acupuntura e pela yoga? Foi exatamente a física quântica ou antes disso você ainda tinha... Qual foi o que foi que te chamou a intenção para essas disciplinas que você vem já estudando com muita maestria? Então, a fisioterapia, antes de ser fisioterapeuta, eu queria ser médica.
E aí eu fiquei um tempinho com isso. Na verdade, desde criança eu sempre achei que eu fosse ser médica. Então eu fiquei um tempinho com isso aí na minha cabeça. Mas como a gente acabou de falar da física quântica, eu mesma não acreditava em mim. A gente sabe que medicina é uma faculdade muito concorrida. Então eu fiz cursinho por um tempo aí, mas eu mesma não achava e não acreditava que eu iria conseguir. Eu tinha notas boas, mas... E isso ficou um pouco conflituoso para mim, até que eu falei, eu vou tentar outra coisa, vou tentar na área da fisioterapia mesmo, porque eu já era formada. Então, assim, eu fui para fisioterapia, assim, meio que caí de... eu fui na feira de ciências da Unital e falei, vou conhecer a fisioterapia, achei legal, mas acabei assim, vou fazer, vamos ver. Só que durante a graduação, que eu ia formei em fisioterapia e fui fazer cursinho, porque eu achava que não era fisioterapia, era medicina. E aí, nisso, foi um longo tempo, mas eu me descobri mesmo na acupuntura, quando eu falei, eu vou tentar outras coisas, já que a medicina tá mais difícil para mim, já que eu acho que eu não vou conseguir. E eu tinha muito essa parte de me depreciar muito, de não acreditar muito em mim. Então, assim, o autoconhecimento me ajudou a escolher o que eu queria. Então, eu fui fazer tratamento psicológico, eu fui procurar dentro de mim o que eu realmente queria. Quando eu consegui me encontrar dentro de mim mesma, eu me encontrei na acupuntura. E eu diria que foi amor à primeira vista. Eu fiz o curso e falei, é isso. Era isso que eu estava procurando. E o yoga eu praticava já há um tempo, uns anos. E também foi algo que me ajudou muito na centralização das minhas ideias. Sempre tive um pensamento muito elétrico, minha cabeça não parava nunca. E isso era muito ruim, era uma sensação ruim. Então, o yoga me ajudou muito nisso também, me ajudou nessa fase do autoconhecimento. E aí, através do autoconhecimento, que eu fui procurar mesmo essa questão da cura para as pessoas. Porque foi através da física quântica mesmo, estudando física quântica, que parece que foi um estalo, sabe? Não, peraí, gente. Todo mundo pode conseguir isso, todo mundo pode ter isso. Então, assim, eu acho muito interessante, até mesmo para quem é cadeirante, como você, e às vezes a gente. É uma dificuldade que eu e as pessoas, no geral, a maioria das pessoas, não tem noção. Mas eu percebia que as pessoas que mais tinham dificuldades eram as que mais venciam os próprios desafios. Então, assim, isso para mim era muito intrigante, sabe? Como assim? Eu que estou normal aqui, não estou conseguindo, não estou conseguindo colocar as minhas ideias no lugar. Então, e aí, através da física quântica, eu fui percebendo que o que manda é o nosso pensamento, o que manda é o que a gente pensa diariamente, é o que a gente fala diariamente, porque não é só o fato de pensar, é o que a gente fala, é o que a gente propaga o tempo inteiro. E isso é uma dificuldade, às vezes, que a gente tem até no noticiário, que a maioria das pessoas assistem notícias. É legal saber da notícia? Sim, é legal, mas não é legal a gente ficar o dia inteiro com aquela notícia, com aquelas situações ruins. Isso muda nosso hormônio, muda dentro da gente. Então, através desses estudos, eu fui percebendo que até hormônios podiam ser modificados devido aos nossos pensamentos. E o que diferencia uma pessoa depressiva de uma pessoa super alegre? O que uma pessoa super alegre faz que uma pessoa depressiva não faz? Então, assim, são as próprias atitudes. E, assim, depressão é uma doença muito comum
mas que pode levar às outras doenças, que podem levar a outras situações também que são bem ruins. Então, eu fui tentando entender um pouquinho do que levava as pessoas a chegar até a doença. E que eu acredito que agora, na nossa nova era, né, a gente está entrando numa nova era. Então, eu acredito que as pessoas cada vez mais estão percebendo que tem algo de diferente, né? O vírus que veio aqui para a gente, o Covid, ele não veio por acaso, ele veio para nos fazer pensar algo. Então, assim, nem tudo foi ruim, nem tudo é negativo. Claro que é ruim para a gente ficar em casa, foi ruim para a gente mudar várias coisas e várias questões, mas ele também veio para a gente para mudar isso, sabe? Como se fosse virar a chave da nova era, para a gente perceber que a gente está numa era completamente diferente do que a gente viveu há alguns anos atrás. E a medicina integrativa está aí para ajudar a gente nisso. E perceber que a doença vai muito além, né? O câncer já foi comprovado, né, cientificamente, que são tristezas que você passa por muitos anos. Então, eu acredito sim que várias ou todas as doenças são devidas a isso, né? Devido a isso. Sensacional, doutora. Você sabe que esse é o propósito do canal do Cadeirante do Apocalipse. Eu aqui, né, na pessoa do Dennis Albert, sempre digo que eu estou Dennis Albert, né? Porque, na verdade, nós não somos isso, né? A própria ciência já explica através da física quântica que você, com muita maestria, falou. Nós somos uma consciência espiritual vivendo uma experiência física, né? E esse é um dos propósitos do meu canal do Cadeirante do Apocalipse, de criar uma massa crítica, né, pensante, inclusiva, né, para a gente poder formar uma psicosfera do bem, né? Você falou muito bem quando você disse que quando a gente pensa negativo, a gente atrai negativo. Quando você pensa positivo, a gente atrai o positivo. E daí o motivo que você falou que você ficou bem interessada nesses assuntos pelo motivo de você ver pessoas como eu e como outras que estão aqui. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Lidiane, deixa eu dar uma boa noite aqui para a Aline, maravilhosa, doutora Verdade, a doutora é maravilhosa, a Dayana Beatriz, que é uma grande, é uma pré-candidata a vereadora lá da cidade dela, que faz parte do Grupo Muleta Neles. Sabe, doutora, eu sempre digo que o amor salva, mas a dor transforma, né? Então, esse interesse que você teve das pessoas com deficiência ou pessoas que passam traumas muito grandes de conseguirem se superarem, né, e mostrarem superação, inclusive de viverem, né, na onde acontece o despertar da consciência. Eu acho que foi isso que você quis dizer quando você disse o motivo do seu interesse pela física quântica e o motivo do interesse pelo fato do motivo das pessoas que passam esse tipo de trauma e coisas difíceis na nossa vida, que acabam superando e se transformando. E estamos nós aqui, eu, você, as pessoas que estão aqui, a Aline, olha lá, ó, o que ela disse aqui? Somos espírito eterno, experienciando uma vivência humana. Tudo certinho, Aline Kanesh Naves. Muito boa noite para você, você tem toda a razão. Então, essa é a minha intenção, é a nossa intenção de estar mostrando que a nossa situação física, financeira ou qualquer outro tipo de situação que a gente esteja vivendo nesse plano material em terceira dimensão, não influencia na sua capacidade de você se superar ou ser feliz, né? Tá eu aqui um cadeirante, né, que pratica esporte, sabe, que é interessado
em correr atrás dos nossos direitos, né? Porque a gente está cansado de migalha, sabe, doutora? A gente vive num planeta que, infelizmente, a gente nunca vai ver um mundo justo, mas a gente pode construir um pouquinho melhor, né? Trabalhar para que isso aconteça. Então, gratidão por você, gratidão pelo seu trabalho, muito interessante, sabe? Adorei o que você falou sobre o Imperador Amarelo, né? Porque nas tradições antigas dizem que ele viajava na cauda de um dragão, né? Isso tem um pouquinho a ver com ufologia, isso aí é papo para outro dia, né? Mas vamos falar um pouquinho da medicina integrativa, né? Que através disso tudo você se interessou e que ajuda tantas pessoas hoje, que eu tenho certeza, né? Porque a integratividade das medicinas física, psíquica e espiritual é o que traz um resultado muito mais melhor, muito mais prático e muito mais garantido para a gente, né? A medicina, quais os benefícios que a medicina e que a integração das disciplinas que você já estudou de saúde trazem de ganho quando são aplicadas juntas? Qual o ganho real, né, em resultado que essas medicinas integrativas trazem, ao invés de serem aplicadas individualmente? Sabe, por exemplo, quando você aplica só yoga, ou quando você faz só fisioterapia, ou quando você faz só acupuntura, qual o benefício que se traz quando você faz a integratividade dessas disciplinas, doutora? Então, vamos falar um pouquinho disso. A medicina integrativa é tudo isso. Então, é o yoga, é o reiki, não sei se você já ouviu falar de reiki. Eu vou falar para você os nomes que a gente conhece, mas eu e a Aline Naves, a gente tem um projeto que é chamado Projeto Unifica Body Mind. E nesse projeto a gente tem a nossa técnica que nós fizemos, né? Cada um fez a sua técnica. E a nossa técnica, sim, é baseada em todas essas técnicas da terapia integrativa. Mas o que é a terapia integrativa? Nada mais é que através da alimentação, através do yoga, através do autoconhecimento, através da física quântica, através do energético, você consegue curar as doenças, prevenir doenças, principalmente prevenir doenças. Então, assim, a gente costuma dar o nome de doença para aquilo que a gente olha, para aquilo que a gente enxerga e para aquilo que a gente vê. Quando a doença já está instalada, claro que é mais difícil de ser curada, sem dúvida nenhuma. E a medicina integrativa tem que ser, sim, associada à medicina ocidental. Então, a gente trabalha em conjunto, a gente precisa de um todo para conseguir ter uma efetividade da doença. Sim. Por quê? Porque, assim, o que as pessoas acham muito é que a medicina integrativa é bruxaria, que a medicina integrativa ela vai curar tudo. Não, a medicina integrativa ela ajuda muito, mas principalmente não somos nós que fazemos a medicina integrativa que curamos. É a própria pessoa que se cura. Então, a gente ensina o paciente a se curar, a gente ensina ele o caminho. E através desse caminho, ele consegue a cura. Então, assim, a medicina integrativa, ela é maravilhosa, mas eu preciso sim trabalhar em conjunto, eu preciso sim trabalhar com a medicina ocidental e eu preciso muito mais dessa vontade do paciente. A acupuntura eu acho ela maravilhosa, porque as pessoas acham que precisam acreditar na acupuntura para ela equilibrar a energia, porque quando a gente não costuma falar que a acupuntura é equilíbrio energético, porque as pessoas já acham isso uma bruxaria. Mas a acupuntura nada mais é que sim, esse equilíbrio energético. E você não precisa acreditar nela para você conseguir melhorar a sua dor. E de acordo com o que vai passando as sessões, você vai percebendo que está melhor. Às vezes
tem paciente que sai do consultório com uma sessão, melhorou muito a dor. Ele acreditando ou não, a dor dele melhorou. E aí, isso é que faz a gente fidelizar o paciente, faz ele voltar para o consultório e falar, mas nossa, o que você fez melhorou a minha dor, eu não entendi. O que você fez? Então, isso faz as pessoas acreditarem e acaba ficando um tratamento, né? Trazendo um tratamento mais fácil, eu diria assim. Baseado em ciência, né? Não em bruxaria, como a gente acredita. Mas, claro, que a gente trabalha o organismo como um todo e o espírito também será trabalhado, né? Sim, E tem isso, toda a você tem razão. alguma pergunta? Você tem alguma Não, curiosidade? eu quero ouvir falar, sensacional, doutora, a sua sócia, né? A sua parceira de medicina está aqui, né? Dizendo lá, exatamente, o paciente não precisa acreditar para que o tratamento funcione. Exatamente, né? Cientificamente já está aprovado. Então, fala um pouquinho do projeto de vocês, né? É seu e da Aline Naves, né? O projeto Unifica Body Mint, que é o Centro Interativo de Desenvolvimento Pessoal. Como surgiu a ideia do projeto? Como foi a materializar, né, essa ideia? E qual o público-alvo, doutora? Né, você tem pessoas com deficiência e qual a faixa etária da idade? Vocês lidam com crianças, você lida com jovens, adultos, né? Fala um pouquinho desse projeto para a gente, como surgiu a ideia sua e da Aline, desse projeto maravilhoso. O Unifica, ele surgiu dessa vontade de ajudar as pessoas, dessa vontade de curar as pessoas. E, assim, eu vou ser bem audaciosa no que eu vou dizer, mas o nosso objetivo não é a faixa etária. Claro que agora, no início, a gente trabalha com adultos, né? Mas, sim, a gente quer também tratar crianças, a gente quer ensinar meditação para as crianças. Eu acredito que os pequenininhos, na nova era, né, no mundo em que a gente está vivendo agora, eles estão vindo diferentes, né? As crianças, a gente fala muito, né, que criança tá mais hiperativa, que criança antigamente não sabia mexer no celular, mas assim, a nova era, ela veio exatamente para isso. Ela veio para liderar. Então a gente percebe, eu vejo pelo meu filho, ele tem 5 anos, e percebe que eles são muito mais ágeis do que a gente foi quando era criança. Então, sim, a gente quer atingir esse público também, o infantil. Mas principalmente a gente quer ajudar as pessoas a despertarem. Então, o Unifica Body and Mind veio para fazer as pessoas perceberem que o autoconhecimento, perceberem que a medicina integrativa pode ajudar elas a curar as doenças, não só isso, como também prevenir essas doenças. E muitas vezes as pessoas, os pacientes, chegam e já passaram por todos os tipos de tratamento possível e não, sabe, vai ali para, vai ser a última coisa que eu vou tentar. Então, a gente unifica tá aí para ensinar para as pessoas que a medicina integrativa vai muito além, sabe? Ensinar a física quântica, a ensinar que o nosso pensamento comanda tudo, a ensinar que eu sou uma pessoa única, você é uma pessoa única. A gente pode estar aqui no corpo, podemos ser parecidos fisicamente ou não, mas o nosso DNA é diferente, o nosso DNA manda todas as informações para o nosso corpo e é ele que comanda o nosso corpo. Então, o Unifica surgiu dessa ideia de fazer as pessoas entenderem e perceberem que podem modificar as vivências, né? Pode modificar a vida, pode modificar um todo. Sensacional.
A Aline, sua parceira aqui, sua sócia está dizendo, estamos em avanço integrado de soluções sobre a união metafísica. Infelizmente, seu vídeo está travando um pouquinho, mas você tem toda a razão. Nós estamos numa plena evolução e as crianças, parece que algumas delas já vêm, né, com uma certa propensão, né, de evolução nesse planeta, né? Haja visto aí, né, os estudos das crianças cristais, né, que são especiais, né? Eu tenho pesquisado muito isso e tô um pouquinho surpreso, sabe? Com as coisas que você está falando, está batendo muito com o que eu venho pesquisando e outras coisas estudando, né? Inclusive sobre os campos mórficos, né? Que é um estudo do Dr. Rupert Sheldrake, né? Que é os campos mórficos, né? A partir de uma certa quantidade de pessoas que acreditam em certa coisa, acabam criando uma egrégora, né? De pensamento que acaba se materializando nesse mundo. Então, tá dando bastante falha no seu áudio, doutora. Vamos ver se melhora. Então, vamos passar. Vamos ver se consigo melhorar aqui. Não é o cérebro, o que a sua parceira está falando aqui? Não é o cérebro ou o corpo quem direciona. Eles recebem ordens do subconsciente. Então, somos um avanço extremo. Com certeza, Aline, você tem toda a razão, sabe? Nós somos um conjunto. Por isso, a medicina integrativa é tão importante para a gente, sabe? Na junção do corpo, mente e espírito. Nesse sentido, quais as dicas de alimentação que você poderia dar para a gente, doutora? Sabe? Porque não adianta também a gente cuidar do espírito, tentar cuidar um pouquinho do corpo e mentalizar coisas boas, né? Fazer yoga e tal, porque se a gente não se alimenta direito, né? Eu, por exemplo, né? Não procuro colocar o cloreto de magnésio na água, né? Para deixar ela alcalina. Daí, quais as dicas de alimentação aí a respeito disso que você tem para dar para a gente, por favor? Vamos ver se sai um pouquinho. Sua imagem travou. Então, essa parte alimentar é muito legal falar, mas assim, eu só queria enfatizar que eu não sou nutricionista. Sim. Denis? Eu não Sim, tô aqui. Tô aqui. Então, queria enfatizar que nós não somos, né, nutricionistas nem nutrólogas. A gente, seguramente, nós teremos, né, a gente tem uma nutricionista junto com a gente vai ter uma nutróloga também. Mas, assim, a parte alimentar o mais limpo possível, claro. Comer bastante frutas. Normalmente, a gente precisa de um ritual, né? O ser humano gosta de rituais. Então, assim, eu tenho um ritual. De manhã eu tomo água, para depois tomar o meu café. A Aline, por exemplo, ela tem um ritual bem diferente do meu. Ela toma alho de manhã. Então, assim, trazer para a saúde alimentos naturais e mais saudáveis, anti-inflamatórios, como, por exemplo, o alho, que é anti-inflamatório. Água com limão, né, de manhã, que ajuda bastante na desintoxicação do corpo. E a dica que eu posso dar é mais isso, sabe? Para vocês terem uma alimentação mais limpa, né? Da melhor forma possível. Mas claro que a gente ainda é humano, que a gente está na carne, que a gente precisa e a gente gosta de outros alimentos. Então, em relação a isso, eu acho que a gente não tem muito assim, não tem muito uma regra, né? Para a gente seguir, né? Certinho. Mas assim, de início, água com limão, o alho, eu acho bem interessante.
E essa parte alimentar, eu acredito que ela tem que ser gradual. Ela não pode ser também muito brusca. Hoje eu vou fazer uma dieta. Porque essa palavra dieta é muito pesada, né? Então, é isso. Denis? Eu tô aqui. E a doutora Caio, vamos ver se ela voltando, a gente consegue arrumar um pouquinho essa imagem e o probleminha que ela teve, né? Problemas técnicos, infelizmente, acontece. Então, vamos ver se ela consegue voltar. Só um minutinho. E a doutora, nossa, papo sensacional, viu? Que legal. Eu estou impressionado porque são coisas pertinentes à nossa existência. Vocês sabem que eu passei por uma experiência de quase morte, a Aline, né? Aline Neves. Eu também somos perfeitos, capazes de alterar a própria cinesiologia. Essa palavra é nova para mim, cinesiologia. Mas, doutora Aline, sensacional, viu? Que live maravilhosa com a doutora Sheila Barbosa. Vamos ver se a gente consegue voltar com ela aqui. Vamos ver se agora vai melhorar um pouquinho. Opa, cadê ela? Aqui. Vamos adicionar. Aí, vamos ver se ficou bom agora. Oi de novo. Nossa, sensacional, viu? Tô adorando esse papo com vocês. Adorei a ideia do projeto Unifica Body Mind, né, que é o Centro Interativo de Desenvolvimento Pessoal. Vocês trabalham muito bem. Body Mind. Isso, Body Mind. Body Mind. Corpo, inglês, mind, mente. Isso, exatamente, mente e corpo, né? E o espírito, né? Como você mesmo falou aí da física quântica. Então, isso é a entrada para a próxima pergunta. Vamos ver se vai melhorar um pouquinho seu sinal. No seu entendimento, doutora, quais as maiores dificuldades que você enfrenta como profissional ao tratar seus pacientes, né? Como é a aceitação, principalmente daqueles que ainda se guiam por dogmas e doutrinas, achando que meditação é coisa do capeta, yoga é coisa de Hare Krishna e a acupuntura é uma agressão ao corpo, né? Você falou muito bem aí que né, a parte espiritual sempre tem a ver, né, com a nossa saúde física e mental. E qual é a maior dificuldade que você enfrenta? Você enfrenta alguma dificuldade nesse sentido, doutor? Da aceitação desse tipo de tratamento? Principalmente quando você diz que, né, eu vi no seu perfil do Instagram, você fazendo uma aromaterapia, né, colocando aquela aroma para poder ambientalizar, deixar o ambiente, né, legal, gostoso, sobre os banhos de ervas, né, banho de sal grosso, né, que a gente sabe que o nosso corpo é energia, né, tudo nesse mundo é energia, né, inclusive o nosso corpo é 99% de espaço vazio, então eu costumo sempre dizer que a materialidade morreu por falta de espaço, né, porque o átomo, infelizmente, é 99% de espaço vazio. E qual que é a maior dificuldade que você enfrenta nesse sentido? As pessoas ainda têm preconceito em aceitar esse tipo de tratamento por esses motivos de ainda estarem ligados a dogmas e doutrinas, doutora? Denis, essa parte é muito legal, porque a maioria das pessoas que vêm até a gente, elas já vêm interessadas, elas já vêm com vontade de conhecer, elas já vêm querendo saber, elas já vêm acreditando. E a gente tem de várias religiões, então
desde católicos a muçulmanos. Então, essa questão para a gente nunca foi um problema. Até agora, nunca foi um problema, assim. As pessoas que vêm até a gente, elas já vêm em busca dessa cura, elas já vêm em busca, mesmo não conhecendo, elas já vêm querendo a medicina alternativa mesmo, né? A medicina integrativa mesmo. Então, essa questão, assim, Não tem dificuldade nenhuma. Poxa, que legal, hein? Que legal. A gente essa a nossa intenção, sabe, doutora? A minha intenção aqui de trazer pessoas como você, sabe? Deixa eu dar uma boa noite para Carolzinha, Carol Raia. Boa noite, minha querida. Namastê para você. Então, essa é a nossa intenção, sabe? De quebrar, sabe, paradigmas, né? Não somente das pessoas com deficiência. Eu venho aqui, né, na condição de uma pessoa com deficiência, mas antes disso eu sou um ser humano, né? Que está aqui para tentar mostrar para as pessoas que independente das nossas diferenças, sabe, doutora? Nossas diferenças de dogmas, de religião, de doutrina, de raça, de cor, raça não, de cor, né? As diferenças nossas de opção sexual, sabe? Isso não nos faz diferente, só nos fazem crescer. Então, como você vê a integração de corpo e mente do ser humano, doutora? A medicina integrativa, às vezes, não tem que tratar também o indivíduo espiritualmente? Haja visto, né, que os maiores males da sociedade contemporânea de hoje têm origem psicossomática, não é verdade? E da psique humana. Você acha que as crenças em alguma religião ajudam ou atrapalham nesse sentido? Então, essa questão que você conhece, que são as nossas crenças limitantes, e não tem problema nenhum, eu sou católica, sempre fui, não tem problema nenhum você ter a religião, não acho que isso interfira. O que interfere muito é a questão da crença limitante. Então, tudo aquilo que a gente acredita fielmente é o que vai ditar realmente quem nós seremos, o que vai ser da nossa vida, é o que realmente vai limitar o nosso dia. Essa limitante todo mundo tem, e basta a gente se conhecer e a gente olhar para dentro e perceber o que ali está me fazendo limitar, o que ali está trazendo de ruim para minha vida. Então, não acho que a religião e que isso interfira, que isso atrapalhe, até porque, como eu falei para você antes, o ser humano gosta de rituais, então religião nada mais é que um ritual, ir até a igreja, rezar é um ritual, e estar ali na igreja com muitas pessoas ou qualquer outro templo que você vá, além de ser um ritual, é uma egrégora, não sei se você já ouviu falar. Sim. O que seria a egrégora? Que no caso é oração para um bem maior, precisa, né, muito dessa fé, e essa fé muito grande que nos faz conseguir o que a gente tanto deseja e tanto almeja. E aí entra um pouquinho daquela lei da atração, que ficou muito famosa, e que nada mais é também que a física quântica ali, né? Então, eu não acho que atrapalhe, não. O que atrapalha a nossa vida são as nossas crenças limitantes. Isso, sim, eu acredito que atrapalhe muito a nossa vida. Como eu mesma já iniciei o vídeo falando com você, que eu tinha esse problema de acreditar em mim. Então, eu acredito, sim, que isso possa atrapalhar.
não a religião em si ou qualquer outro rito que eu tenha. Sensacional. Sensacional. Que pena, viu, doutora? O seu áudio está picotando bastante e a sua imagem está travando também bastante. Eu acredito que seja pela falta do fone de ouvido, por você estar distante do seu Wi-Fi, estar usando o seu 3G. Mas tudo bem, né? Mas tudo bem. Vamos aqui. E a yoga para cadeirante? Né? A yoga para as pessoas com deficiência. Fala um pouquinho aí como que a gente poderia estar trabalhando esse lado aí e quais seriam as indicações, porque a gente tem uma limitação física, né? Por mais que a gente tente cocriar a nossa realidade de alguma forma, né? Fazer o que a gente quer e ser o que a gente desejar, infelizmente a gente ainda vive na matéria, né? Nós estamos num universo de terceira dimensão, então não tem como eu querer ir para a Lua, né, sem ter a possibilidade. Então eu digo sempre que a gente pode co-criar a nossa realidade dentro das nossas possibilidades de querer e de realizar. Então, como funciona a yoga para cadeirantes ou para outros tipos de deficiência, né? Que você é professor. Você tem algum trabalho em relação a isso, já no centro interativo de desenvolvimento pessoal? Ela caiu de novo, infelizmente. Poxa, que pena, hein? Poxa, tava muito bom a conversa, viu? Uma conversa sensacional, que eu sabia que iria ser muito boa, que infelizmente... Poxa vida, viu, doutor? Tenta entrar aí de novo, doutor. Vamos ver. Poxa vida, viu? Acho que nós vamos ter que marcar outro dia, doutora, para você vir e para a gente fazer uma live bem mais aprofundada nesse tipo de assunto, né, Aline Neves? Muito interessante, viu? Esse tipo de assunto que eu já venho pesquisando já há um tempo e gosto muito, sabe? Acho muito interessante e muito pertinente, sabe? Então, você ouviu minha pergunta? Oi de novo. Tá de volta, vamos ver se agora melhora um pouquinho. Você falou do yoga, né, para cadeirante? Sim, exatamente. Como que a gente consegue introduzir o yoga, né? Isso. Essa parte do yoga, ela é bem legal e pode ser também utilizada para idoso, né, que às vezes tá com dificuldade também, né, no andar. E aí é o yoga na cadeira, né, que pode ser na sua própria cadeira, ou você pode sentar em uma cadeira, como você se sente confortável. E a gente vai usar bastante os mudras, não sei se você já ouviu falar, que são as posições com as mãos. A gente tem várias. E através dos mudras, você também, cada mudra tem um significado. E através dos mudras, a gente faz as pessoas pensarem na cor daquele chakra e um mudra para aquele chakra, para abertura do chakra, para fechamento daquele chakra, para equilíbrio daquele chakra. Então, a gente usa bastante isso. E as torções também, as posturas de torções, que no caso, uma seria de colocar a mão direita na perna esquerda e o outro braço você vai colocar lá atrás na cadeira, que também é uma postura de torção. E as posturas de torções no yoga, ela não só vai ajudar nessa questão de dor da coluna, que às vezes pode ter, né, uma dor na coluna vertebral, não só vai ajudar nos incômodos musculares, que às vezes vocês também podem ter, como também vai ajudar, segundo o yoga, né, ajuda nessa torção, que é eliminar os pensamentos negativos, eliminar as sensações negativas. Então, todas essas torções ajudam muito nisso. E também a questão da respiração. Então, a gente também trabalha a respiração. E a meditação, que também pode ser feita perfeitamente na cadeira.
e também vai trazer você para o aqui e agora. A meditação nada mais é que isso, que trazer você e trazer o seu corpo para o aqui e agora. A gente tem muita tendência, né, de viver no futuro ou viver no passado. Então, às vezes, um cadeirante, ele acaba vivendo muito no passado, né? Como foi antes, ou então em como poderia ter sido. E aí a meditação vai trazer você para agora. Tá, mas o que aqui e agora eu consigo fazer? O que aqui e agora eu consigo melhorar? E o yoga traz essa flexibilidade, né? Ele não nos faz forte, ele nos faz flexível, né? Para que a gente consiga ser flexível com as situações e as adversidades do nosso dia a dia. Que legal. Nossa, eu queria tanto entrar em outros tipos de assunto aqui. Eu já ia fazer mais uma ou duas considerações para te perguntar sobre o sistema público, né? Mas eu gostaria de perguntar, mas seu áudio está muito ruim, doutor, sua imagem está travando muito. Infelizmente, cara, eu gostaria de saber se você é uma projetora astral, né? O que você acha das projeções astrais, a diferença de projeção astral para a experiência de quase morte, que eu tive uma, né? Isso daria uma live à parte, né? Sobre esse tipo de assunto, mas antes da gente encerrar, você é uma projetora astral, você trabalha com projeção astral, além da meditação, porque a meditação nada mais é do que uma iniciação para se fazer uma projeção astral, ou eu estou errado? Essa parte da projeção astral eu não entendo muito, você pode me explicar um dia. Com certeza eu vou querer explicar para você, porque isso são coisas que eu já venho pesquisando e estudando, né? Já estudo há algum tempo isso, mas muito interessante, viu? A meditação. Inclusive, eu não sei porque depois que eu tive essa experiência de quase morte, eu tenho receio e não consigo projetar, meditar. Né, eu tenho a síndrome da mente acelerada, né? Eu acredito que quando se faz a meditação, né, é para acalmar os pensamentos, e eu não consigo, a minha mente é totalmente acelerada, mas isso é para outro dia. Então, fala um pouquinho, doutora, antes da gente encerrar, como que funciona aí, se vocês têm alguma ligação com o sistema público, se as prefeituras e os municípios têm algum convênio com o seu centro interativo de desenvolvimento, ou com algumas das disciplinas que vocês de medicina que vocês aplicam. Existe alguma dessas possibilidades? Você já tem ou existe alguma dessas possibilidades de tornar essas terapias públicas? Então, a gente não tem esse convênio, mas é um objetivo nosso de levar o Projeto Unifica para muitas pessoas, não só em Taubaté, a gente quer levar para outras cidades, a gente pensa bem grande mesmo, mas não, a gente não tem esse convênio, e sim, a gente quer levar isso para muitas pessoas, a gente quer sim que seja um tratamento para todos, né? Não só para poucos. Muito bom, doutora. Então, que você falou, eu Sim. queria falar uma coisa. Por favor. A meditação, quando a gente inicia, a gente já vem com a cabeça de vou meditar 30 minutos, vou meditar 10 minutos. Não, é muito difícil isso mesmo, logo no início. Então, você falou aí que você tem o pensamento acelerado. Acredito que a maioria das pessoas tenham e que isso seja uma dificuldade da maioria. E o legal da meditação é exatamente isso. Um dia você faz por 2 minutos, 1 minuto, meio minuto, e você vai aumentando gradativamente. Não é já iniciar com um longo período, que realmente é bem difícil mesmo.
Então, faz esse teste de tentar de pouquinho em pouquinho até você conseguir 10 minutos, 15 minutos. Faz e depois você me conta. Tá bom, farei com toda certeza. Eu sempre tento, todas as noites, né? Eu acredito muito que quando, né, quando a gente massageia e coloca a nossa glândula pineal para funcionar, através das orações, você falou muito bem aí das egrégoras, né? Independentemente da religião ou das suas crenças, é sempre bom a gente estar ligado, né, e conectado a alguma egrégora do bem, né? Católica, evangélica, né? Dita protestante, né, espírita, budista, muçulmana, qualquer uma que seja, se te faz bem, então eu tento todo dia, né, todos os dias, né, eu tento me conectar com o plano superior, vamos dizer assim, né, e acalmar minha mente para tentar conversar comigo mesmo, né, com o meu eu superior e tentar fazer um pouquinho de meditação, mas é muito difícil, viu? É tentativa e erro, como você muito bem falou. A gente vai tentando, não é tentar e conseguir da primeira vez. Isso é um processo lento e de insistência, tem que insistir muito, e eu não sei se eu tenho disciplina para isso não, mas você pode ter certeza que eu, como pré-candidato a vereador, pelo menos se eu estiver vivo até lá, né, até quando chegar as eleições, eu pretendo, com certeza, tá fazendo um projeto de lei para que essas terapias cheguem às pessoas que necessitam, como eu, como as pessoas com deficiência, como as pessoas idosas, como as pessoas com mobilidade reduzida, e todos que necessitam de um tratamento como esse, que é a da medicina integrativa, que você e a sua sócia Aline Neves, que esteve aqui com nós, né, a Carolina Raia, né, e a Dayana, e a Lidiane. Então, eu agradeço tudo. É uma pena mesmo. Eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais e de que o seu som e a sua imagem, porque picotou bastante, né? De terem uma qualidade um pouquinho melhor para a gente aprofundar nessas coisas, mas tá tudo bem. Vamos marcar para um próximo dia, uma próxima live, para a gente poder aprofundar mais sobre esses assuntos, porque é muito interessante, sabe? Eu acredito que não só para mim, mas para o despertar da consciência das outras pessoas. Esse é o meu propósito, sabe? De estar construindo uma massa crítica pensante, principalmente inclusiva, para que as pessoas possam se inspirar na gente, no seu trabalho, sabe? No meu exemplo de vida, e usar as pessoas como você, que são canais de bênção nesse planeta, para a gente poder construir esse mundo melhor. Então, deixa uma mensagem aí, doutora, por favor, antes da gente encerrar, sua mensagem de inspiração, sua mensagem espiritual, sua mensagem de propósito elevado, a sua mensagem para mim, para o Bruno Oliveira, que acabou de chegar aqui. Ó, é possível alguém com deficiência de nascença poder, com algum tipo de exercício, se aprender a fazer a transferência, né? Transferência que ele diz é da cadeira para o sofá, ou para a cama, ou para poder sair da cadeira. Então, responda a pergunta do Bruno aí e deixa a sua mensagem de boa noite para a gente, por favor. O Bruno, ele já faz a transferência, é isso? Não, ele não faz. Ele não faz. Não. Ele quer fazer a transferência, é isso? Sim. Então, a transferência, se você conseguir ter o membro superior, né, livre, se você tiver o membro superior livre, através de exercícios, você consegue fortalecer o membro superior e aí sim você faz a transferência. Mas a própria transferência, o treino da transferência, com a ajuda de um fisioterapeuta, você consegue fortalecer um membro superior e aí você já faz a transferência, né? Dá sim para você fazer a transferência. Claro que com auxílio, né? Sempre vai ter o auxílio de alguém para poder te ajudar no membro inferior, mas dá sim para fazer a transferência e acho que isso é uma vitória, né, para a maioria das pessoas e é muito legal também, né? Mas sempre com a ajuda de alguém para ajudar no membro inferior para não machucar também, né? A gente não quer que ninguém saia machucado, né?
Sim. Então, é isso, doutora. Deixa sua mensagem de inspiração para as pessoas como o Bruno, como a Carolina, como a Lidiane, que passou por aqui, como a Aline Neves, que é a sua sócia. Para mim, né, que sou um cadeirante do Apocalipse, tentando trazer a revelação da falta de acessibilidade de políticas públicas para as pessoas com deficiência e a falta de empatia e amor ao próximo e a falta de espiritualidade, sabe, doutora? Eu vejo muito um problema que a gente tem hoje em dia, que as tecnologias vieram um pouquinho para... parece que quanto mais a gente evolui tecnologicamente, mais a gente fica limitado espiritualmente, sabe? As tecnologias aproximam quem está perto, mas distanciam quem está longe, infelizmente. Então, deixa seu boa noite, sua mensagem de inspiração para a gente, de conscientização para essas pessoas e para mim, né, que sou um pré-candidato a vereador aqui da minha cidade, que pretendo logo trazer esse tipo de conversa para a Câmara Municipal, para que a gente possa introduzir nas escolas, sabe, doutora? Eu acho muito importante ensinar, não uma religião, mas ensinar as crianças nossas a espiritualidade, sabe? Ensinar para elas que elas não são somente robôs, né, físicos, mas sim que elas têm uma consciência, uma alma e um espírito para ser cuidado, sabe? Essa é uma das minhas intenções, mas isso é um pouquinho para um futuro bem próximo, né? Então, por favor, eu agradeço você, a sua presença. Deixa seu boa noite e sua mensagem de inspiração para mim e para todos que passaram por aqui. Primeiro, eu queria agradecer você o convite. Fiquei muito feliz, muito contente. E eu acho que eu não tenho um texto para dizer, mas eu tenho uma palavra que é muito importante, que eu acredito que ela move o mundo e que é a única coisa que pode nos trazer a cura e pode nos trazer essa empatia que você está falando bastante, que é o amor. Então, que a gente possa praticar o amor, que através dele a gente pode sim ajudar outras pessoas e é isso. Nossa, gratidão, doutor. Fiquei muito feliz. E gostei feliz estou eu. Também, trazer medicina integrativa para todos. Espero estar aí com você nessa jornada. Estará com certeza. E marcaremos mais para frente uma outra live dessa, né, para a gente tentar eliminar esses probleminhas técnicos, porque sensacional, sabe? Eu fiquei surpreso porque eu venho tentando falar dessas coisas. Boa noite, Eduardo. Fala aí, eu sei que é o campeiro. Esse aí é o nosso ciclista, meu parceiro Eduardo Leite aqui, doutor, que é um grande parceiro que eu tenho, um irmãozão, um dos únicos que sobraram, né? Como amigos para mim, mas essa é uma das minhas intenções, sabe, doutora? Tá trazendo esse tipo de informação para fazer as pessoas despertarem sua consciência, sabe? Eu sei que tem vários despertar da consciência conforme a evolução da gente a gente vai evoluindo, mas para mostrar para as pessoas, sabe, doutora, que a gente pode, sabe, independente da minha situação física, da minha situação financeira, tá aqui um cadeirante, né? Tá aí uma doutora que está mostrando para a gente que é possível ser feliz. Então, obrigado a você, obrigado a todos que passaram por aqui. Valeu, Eduardo, valeu, Bruno, valeu, Carolina, valeu, Aline, valeu, Lidiane, valeu, Dayana, Beatriz. Muito obrigado a todos vocês. Sabe, doutora, vamos marcar uma próxima, com certeza. E namastê, como sempre. Né? O meu Deus interior saúda o seu Deus interior. Gratidão pela sua presença, tá bom? Um beijo no seu coração. Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite. Amém. Sim. Uma criança excepcional é karma. Que a gente diz no termo espiritual, karma, o sofrimento é dos pais ou da criança?
Nair, a criança excepcional sempre me impressionou pelo sofrimento de que ela é portadora, não somente em se tratando dela mesma, mas também dos pais. E isso tem sido tema de várias conversações minhas com o nosso Emmanuel, que é o guia espiritual de nossas tarefas. Ele então diz que, em regra geral, a criança excepcional é o suicida reencarnado. Reencarnado depois de suicídio recente. Porque a pessoa, quando pensa que se aniquila, ela está apenas estragando ou perdendo a roupa que a providência divina permite de que ela se sirva durante a existência, que é o corpo físico. A verdade é que ela, em si, é um corpo espiritual. Então, os remanescentes do suicídio acompanham a criatura que praticou a autodestruição para a vida do mais além. Lá ela se demora algum tempo, amparada por amigos, e toda criatura tem afeições por toda parte, mas volta à terra com os remanescentes que ela levou daqui mesmo após o suicídio. Se uma pessoa espatifou o crânio, se o projétil atingiu o centro da fala, ela volta com a mudez. Se atingiu apenas o centro da visão, ela volta cega. Mas se atingiu determinadas regiões mais complexas do cérebro, ela vem em plena idiotia. E aí os centros fisiológicos não funcionam. A endocrinologia teria de fazer um capítulo especial para estudar uma criança surda, muda, cega, paralítica, porque aí a criatura feriu a vida no santuário da vida, que é a parte mais delicada do cérebro. Se ela suicidou-se, mergulhando-se em águas profundas, ela vem com a disposição para o enfisema infantil ou da mocidade, os primeiros dias da vida. Se ela, por exemplo, se ela se enforcou, ela vem com a paraplegia depois de uma simples queda, que toda criança cai do colo da ama, do colo da mãezinha. Então, quando o processo de enforcamento, a vértebra que foi deslocada no enforcamento vem mais fraca e numa simples queda, a criança é acometida pela paraplegia. E nós vemos por aí outras crianças que vêm completamente perturbadas. A esquizofrenia, por exemplo, que é o suicídio depois do homicídio. O complexo de culpa adquire dimensões tamanhas que o quimismo do cérebro se modifica e vem a esquizofrenia como uma doença verificável, porque através dos líquidos expelidos pelo corpo é possível detectar os princípios da esquizofrenia. Mas a esquizofrenia é o homicida que se fez suicida, porque o complexo de culpa é tão grande, o remorso é tão terrível, que aquilo se reflete na própria vida física da criatura durante algum tempo ou muito tempo. Mas uma criança retardada, ela sente o que a mãe e o pai falam para ela, por exemplo, palavras de amor ou palavras sem amor, bruscas. Ela sentem, ouvem, registram e sabem de que modo estão sendo tratadas. Elas são
profundamente lúcidas na intimidade do próprio ser. A criança vem somente com aqueles que têm capacidade para amá-la e ajudá-la a passar aquele transe temporário de 13, 20, 30 anos, e geralmente os excepcionais desencarnam muito cedo. Só com criaturas. A certa feita, uma senhora em Uberaba nos procurou e me disse: mas eu sou muito essa criança excepcional, eu me sinto uma criatura amarga, sofro muito com isso. E o que Emmanuel disse para mim? Ele disse assim: minha filha, a maternidade é um privilégio que Deus concedeu à mulher. Então toda mulher desfruta deste privilégio da providência divina. Mas os filhos excepcionais são confiados tão somente às grandes mulheres que têm capacidade de amar até o infinito. Uma criança excepcional é karma, que a gente diz no termo espiritual, karma, o sofrimento é dos pais ou da criança? Nair, a criança excepcional sempre me impressionou pelo sofrimento de que ela é portadora, não somente em se tratando dela mesma, mas também dos pais. E isso tem sido tema de várias conversações minhas com o nosso Emmanuel, que é o guia espiritual de nossas tarefas. Ele então diz que, em regra geral, a criança excepcional é o suicida reencarnado. Reencarnado depois de suicídio recente. Porque a pessoa, quando pensa que se aniquila, ela está apenas estragando ou perdendo a roupa que a providência divina permite de que ela se sirva durante a existência, que é o corpo físico. A verdade é que ela, em si, é um corpo espiritual. Então, os remanescentes do suicídio acompanham a criatura que praticou a autodestruição para a vida do mais além. Lá ela se demora algum tempo, amparada por amigos, e toda criatura tem afeições por toda parte, mas volta à Terra com os remanescentes que ela levou daqui mesmo após o suicídio. Se uma pessoa espatifou o crânio, se o projétil atingiu o centro da fala, ela volta com a mudez. Se atingiu apenas o centro da visão, ela volta cega. Mas se atingiu determinadas regiões mais complexas do cérebro, ela vem em plena idiotia. E aí os centros fisiológicos não funcionam. A endocrinologia teria de fazer um capítulo especial para estudar uma criança surda, muda, cega, paralítica, porque aí a criatura feriu a vida no santuário da vida,
que é a parte mais delicada do cérebro. Se ela suicidou-se mergulhando-se em águas profundas, ela vem com a disposição para o enfisema infantil ou da mocidade, os primeiros dias da vida. Se ela, por exemplo, se ela se enforcou, ela vem com a paraplegia depois de uma simples queda, que toda criança cai do colo da ama, do colo da mãezinha. Então, quando o processo é de enforcamento, a vértebra que foi deslocada no enforcamento vem mais fraca e numa simples queda a criança é acometida pela paraplegia. E nós vemos por aí outras crianças que vêm completamente perturbadas. A esquizofrenia, por exemplo, que é o suicídio depois do homicídio. O complexo de culpa adquire dimensões tamanhas que o quimismo do cérebro se modifica e vem a esquizofrenia como uma doença verificável, porque através dos líquidos expelidos pelo corpo é possível detectar os princípios da esquizofrenia. Mas a esquizofrenia é o homicida que se fez suicida, porque o complexo de culpa é tão grande, o remorso é tão terrível, que aquilo se reflete na própria vida física da criatura durante algum tempo ou muito tempo. Mas uma criança retardada, ela sente o que a mãe e o pai falam para ela, por exemplo, palavras de amor ou palavras sem amor, bruscas. Ela sentem, ouvem, registram e sabem de que modo estão sendo tratadas. Elas são profundamente lúcidas na intimidade do próprio ser. A criança vem somente com aqueles que têm capacidade para amá-la e ajudá-la a passar aquele transe temporário de 13, 20, 30 anos. E geralmente os excepcionais desencarnam muito cedo. Só com criaturas. A certa feita, uma senhora em Uberaba nos procurou e me disse: mas eu sou muito essa criança excepcional, eu me sinto uma criatura amarga, sofro muito com isso. E o que Emmanuel disse para mim? Ele disse assim: minha filha, a maternidade é um privilégio que Deus concedeu à mulher. Então toda mulher desfruta deste privilégio da providência divina. Mas os filhos excepcionais são confiados tão somente às grandes mulheres que têm capacidade de amar até o infinito.